Estamos aqui. A gente tá aqui o Projac Produções Mímicas. E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Grêmio aí, tricampeão da Recopa Gaúcha. Cara, temos que comemorar, né? É um campeonato e até o Grêmio passa a ser o maior campeão desse título aí. Pô, tá ruim aqui o ambiente. Então tá, beleza, isso aí. Só que o Grêmio tem uma missão aí, né, brother? Que é sair da Série B, então 5-0 no Glória de Vacaria. Time que eu sempre gostei muito do Glória, sempre foi na época ali, no final dos anos 80, anos 90, pá, difícil jogar no Altos da Glória ali. Que nem o Esportivo de Bento, quando era no antigo Estádio da Montanha, ali perto da rodoviária, ali era complicado de jogar também, que tinha aquele jogador, o Rivelino Carequinha, mão de bola. Pá, os caras fizeram um timaço. Era xarope de jogar com esses caras. E agora o Glória de Vacaria. Bom, quem saca a Vacaria sabe que não é barbada, né, brother? Então até fiquei, é um jogo assim que curti, porque assim, no saudosismo do antigo Glória da Vacaria, que estava sempre incomodando no gauchão. No mais, né, o lançamento aí do 352 do Roger aí, né, e se não me engano o único 352, essa mania catedrática, né, de acompanhar a Europa. Eu me lembro quando surgiu o 352 na Europa, com os times italianos, inclusive, o Tite foi um 352 vencedor. Talvez o único que eu lembre, assim, daquela Copa do Brasil que o Grêmio ganhou do Corinthians. E que final, que jogo aquele. Marcelinho Paraíba, um jogador muitas vezes esquecido pela torcida do Grêmio. Zinho, Fábio Baiano, Rubens Cardoso na esquerda, Anderson Lima, né? Polga era Miguel, Cocôzinho, lembra Cocôzinho? E aí, Cocôzinho? Que hoje é português de Portugal, é ídolo lá, foi e nunca mais voltou. Se não me engano, esse foi o único 352 que deu certo. Né? Então, fora o campeonato, realmente o que interessa aí é esse esquema novo, como o Grêmio se comportou para a nossa verdadeira missão, que é sair da desgraceira e sair da Série B. O início do jogo, o Glória de Vacaria dá 2 estocadinhas e já se liquida. O Grêmio, o Glória procurando marcar muito bem Campaz e Benítez, né, no início do jogo, realmente os dois tiveram marcados, o Grêmio tentando desafogar pelos lados, né, até que lá, isso é início de jogo, 5 minutos de jogo, o Glória, um time muito viril, foi bonito ver a volta de Kahneman, né, esse outro grande assunto, e a personalidade como o Kahneman fez um bolorel no primeiro tempo e liquidou uma das grandes armas do Glória da Vacaria, que é a virilidade, querer ganhar na imposição física e ao mesmo tempo o espírito que o Kahneman deu para o jogo de hoje. Eu confesso que eu achava que ia ser muito pior. Eu achava que o time do Glória realmente não é um parâmetro. Até ouvi os caras dizer que esse time do Glória era melhor do que até certas goleadas que o Grêmio andou fazendo, era um time mais relevante de times que o Grêmio andou goleando na Sul-Americana. Eu acho que não. Mas eu esperava, como torcedor, o meu anímico emocional referente a tudo que eu tenho visto, eu esperava muito menos. 2-1, 2-0, 1-0. E eu vi planejamento, minutagem para jogadores e o primeiro tempo, que é o que interessa para a Série B, enquanto esteve o 3-5-2. O Grêmio atacava com os 2 laterais, o lateral esquerdo, esse aí, muito pouco avançando, né? Um meia que subia junto, né? E 2 atacantes, formando 5 jogadores para ataque trabalhado, ataque sem roubada de bola, e vai quem tá por ali, né? Por setores, né? Geralmente é assim quando há contra-ataque,
a bola para algum setor do campo, os jogadores estão próximos, né? Mas ali no trabalho com a bola, o Grêmio atacava assim e se defendia na sua linha de 5. Então, funcionou, né? Após o primeiro gol do Elkeson, que é outra coisa que tem que ser enaltecido, que é um jogador que pediu para jogar, o espírito que o Kahneman deu ao time e a atitude desse centroavante e abriu o placar como realmente um centroavante com características de matador, de fazedor de gol, pelo menos, ele sabe o que está fazendo. Tá? Não quero exagerar também nos elogios, mas o cara precisa pegar ritmo, precisa melhorar fisicamente, né? E mostra esforço. Né? A partir do primeiro gol, o Glória dá uma desandada e o Grêmio começa a tocar melhor a bola. Benítez no meio, junto com o Campas, tentando fazer o trabalho. O Benítez o tempo inteiro marcado, entrega a marcação. Hoje vemos, se não tivemos 90 minutos, quase 90 minutos, de Benítez em campo fazendo nada. Um jogador que parece estar com dengue. Enquanto o Campas hoje apareceu. E eu dou destaque, para mim, o principal jogador do Grêmio, fora Kahneman, e eu dou destaque a Janderson. Um jogador que tem empenho, velocidade, força física, peca na técnica e dá a impressão de poder melhorar isso daí. A movimentação que Campas deu, que é um guri de 22 anos fazendo aniversário, né? Campas participou muito bem do jogo, né? E o esquema tático é um esqueleto para a gente trabalhar, talvez até em vídeos mais adiante, de qual o 3-5-2, quais jogadores que vão ser os titulares, né? Contra o Vila Nova. O Edilson vai viajar, parece. Então começa a aparecer mais opções. Então foi mais ou menos isso. Primeiro tempo, o Grêmio aos 7 minutos abre o placar e o Grêmio toca a bola, administra o jogo. No finalzinho ali sai um penal onde Campas chama a responsabilidade e bate e faz o gol. No segundo tempo, fica interessante o último arremate do embate entre Kahneman e o jogo experiente centroavante do Glória da Vacaria, Durango Kid no gibi, né, o João Paulo. E a partir dali, das substituições, Varela, um jogador que nem lembrava, cara, para dizer bem a verdade, o golaço do Janderson de bicicleta, e ali acabou desandando a maionese do Glória da Vacaria e o Grêmio trabalhando bola e marcando gols, né? Então foi interessante a minutagem de certos jogadores, a entrada desse castelhano aí que entrou no ataque, aí, o Queixada, o Fernando Henrique aparecendo mais uma vez, tendo oportunidades. Uma coisa que eu achei interessante foi Chapecó, o goleiro Gabriel, quando foi exigido, lá no início, se não me engano, era primeiro tempo ainda, um bangornaço de fora da área, e depois em outros momentos esteve presente, dizendo, eu sou reserva, e eu aqui, quando você tinha dúvida, até aquele rodízio ridículo, eu preferia Breno, achava ele mais seguro, mas estou aqui, sou um bom goleiro, né? Eu gostei da participação do Gabriel, porque pouco participou, mas quando foi exigido, estava ali, e é isso que a gente espera do goleiro, né? Então, 5-0, o Grêmio... só um pouquinho. O Grêmio mostrou espírito. Volto a dizer, eu esperava muito menos. O Grêmio mostrou espírito, certos jogadores começaram a aparecer. Campas, um jogador que pelo menos fugiu da marcação, mas também não marca ninguém. Não marca ninguém e não sabe marcar. Né? Mas se você movimentar, começar a participar, cara, tem que melhorar muito. Mas hoje o Campas jogou o jogo inteiro, se movimentou, foi quem articulou, até porque o Janderson e o Elkeson ficaram muito individuais, né? Um à frente e outro chamando a marcação para o lado de fora e revezando, mas parecia que estava sempre um do lado do outro. Os muito poucos se ajudaram, mas ainda assim, né, fizeram gols e participaram. Eu esperava muito menos. Um grande jogo-treino com direito a caneco aí, e que o Grêmio tem para trabalhar, agregar, o Roger pensar jogadores e ver qual é o time titular para esses 2 jogos fora que nós temos contra o Vila Nova e o Vasco da Gama. E volto a dizer aqui, no mínimo,
4 pontos, ou a direção do Grêmio, que eu não sei nem cadê. Acho que o Romildo não tá por aí. Ele tá por aí, Romildo? Não sei. Eu vou ouvir agora as entrevistas, vou ver qual é que é. Mas acho que o Romildo não tá. Agora é só Grêmio, né, Romildo? Tudo é Grêmio, não tem mais palanque de politicagem, de partidária. Tudo é Grêmio, eu não te enxergo. Mas parabéns aí ao torcedor gremista, bem ou mal, ganhamos um caneco. É isso aí, Dale Grêmio. Domingo tem jogo.